Olá, amigos do canal Em Espiritualidade. Já sabemos que as provas são as experiências necessárias para a nossa evolução espiritual. Mas cabe uma pergunta: seria correto abrandarmos as provas? Nós poderíamos, de alguma forma, procurar diminuir esses desafios, esses impedimentos que nós temos na vida? Essa questão ela foi proposta a um espírito e ele trouxe a sua contribuição, as suas reflexões com outras ideias, começando por outros questionamentos. E nós vamos, a partir de agora, então, analisar essas ideias que o espírito, que não quis se identificar pelo seu nome, se intitulou apenas um anjo da guarda, numa comunicação que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O título que ela está encabeçando essa mensagem é Provas Voluntárias e Verdadeiro Silício. E é uma comunicação dada no ano de 1863. E ela continua com as ideias plenamente atuais para os nossos dias. Ele inicia então argumentando com outras perguntas, nos levando a refletir assim. Vocês perguntam se é permitido abrandar as provas. E ele devolve a pergunta assim: é permitido aquele que se afoga procurar salvar-se? A quem espetou um espinho retirá-lo? Trazendo naturalmente a reflexão de que, se nós estamos enfrentando um problema, uma dificuldade, é lícito sim superá-lo. Se nós estamos doentes, é lícito procurarmos um médico, mesmo sabendo que a doença é uma prova, uma experiência que também nos leva ao aprendizado, ao crescimento espiritual. E ele ainda diz que a finalidade das provas é, muitas vezes, exercitar a nossa inteligência, para que a gente possa superar as dificuldades e, ao mesmo tempo, desenvolver o nosso potencial. Assim como ele diz que as provas também desenvolvem em nós a paciência, a resignação, que são virtudes fundamentais para aqueles que desejam alcançar resultados na vida. E ele ainda diz que um homem muitas vezes nasce em posição difícil, limitada na vida, justamente para que ele seja obrigado a buscar os meios de vencer essas dificuldades e assim desenvolver todo o seu potencial. Então a conclusão que a gente tira é que sim, é permitido abrandarmos as nossas provas por certos meios, mas nunca abandoná-las ou cumprirmos essas provas num estado emocional perturbador, como muitas vezes nós ficamos. Ele diz que o mérito existe quando a gente suporta as nossas lutas, as nossas dificuldades, mesmo tentando superá-las, sem murmurações, sem ficarmos reclamando daquilo que nós estamos vivenciando e sem ficar desistindo. Ele coloca assim, olha, em perseverar na luta, em não se desesperar quando não se sai bem e nunca deixar as coisas correrem, que seria antes preguiça que virtude. Essa ideia é muito interessante, porque normalmente a gente pensa em que aceitação seria simplesmente deixar as coisas como elas estão, quando na verdade pode estar a suposta aceitação pode estar na verdade camuflando a nossa preguiça, a nossa falta de vontade de agir. E ele diz assim, então, que essa questão, se nós podemos ou não abrandar as nossas provas, tem uma relação a uma outra situação que ele diz assim, olha, se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar as aflições, agravando as provas por meio de sofrimentos voluntários? E aí, então, ele traz esse tema para também mostrar que a nós, se já temos as nossas provas, se já temos as dificuldades, por que buscar outras, imaginando que estaríamos atendendo ali a uma recomendação de Jesus, de que, se estivermos muito aflitos, vamos ser bem-aventurados. E aí ele diz, o Espírito assim, que só vai existir mérito quando a gente procura uma situação que nos causa problema, se nós estamos procurando aquilo com o objetivo de ajudar alguém, de proporcionar o bem a alguém, mas se é algo que nós estamos fazendo por egoísmo, ou porque nós estamos imaginando que nós vamos ter mais mérito, porque estamos atraindo para nós dificuldades que não precisamos, na verdade isso revela
um estado mais de egoísmo, de fanatismo, do que propriamente um desejo de crescimento, de entendimento. Ele, para quem dirigiu essa mensagem, disse assim, olha, quanto a vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda. Provavelmente o círculo que recebeu essa mensagem, provavelmente deve ter sido na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ou talvez em alguma reunião familiar, como as que aconteciam na época. Ele fala isso. Para nós já está bom o que nós temos encontrado já de dificuldades na vida. Nós não precisamos querer aumentar as nossas dificuldades imaginando que nós vamos ter maior mérito, que nós vamos ter mais recompensas porque estamos nos submetendo a algum tipo de sacrifício. Ele coloca dessa forma assim, olha, não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem propósito, porque tendes necessidades de todas as vossas forças para cumprir vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente, martirizar o vosso corpo e infligir a lei de Deus, que vos dá os meios de sustentá-lo e fortalecer. Debilitá-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz as suas punições pelas consequências inevitáveis. Quando ele coloca aqui, quanto a vós, pessoalmente contentáveis, embora isso tenha sido dirigido a um determinado grupo de pessoas que receberam essa comunicação, ela também poderia ser aplicada para nós, no século XXI. Por que procurar sofrimentos e dificuldades imaginando que nós vamos aumentar o nosso mérito pessoal? As lutas, as provas que nós já temos presentemente já representam as experiências necessárias. Então procurar outras, nos sobrecarregando de situações que são aflitivas, seria mais uma vez não usarmos com sabedoria as oportunidades da vida. E ele toca aqui num ponto muito importante que até os nossos dias é uma prática comum em relação aí a uma forma de devoção completamente equivocada, completamente distante dos ensinamentos de Jesus, que é essa ideia de que se a gente macerar o corpo, se a gente provocar sofrimento físico no corpo, isso possa trazer algum mérito para nós. Ainda existem pessoas que até hoje, adotando práticas milenares, muito antigas, acreditam que se você suportar uma dor física contínua, porque você está ali usando essa dor como um meio de vencer, superar as suas imperfeições, as suas más tendências, a sua propensão a algum tipo de desequilíbrio, que isso seria uma forma de você crescer, evoluir. Existem até mesmo instrumentos que são fabricados com esse fim. Nessas pesquisas que realizo sempre para abordar e aprofundar os temas que a gente tem tratado, descobri que existem até religiosas, freiras de um determinado convento, um lugar aí na Europa, que produzem sob encomenda esses instrumentos de autoflagelação. Seria como se fosse uma espécie de correia formada de elos metálicos com pontas que não perfuram, mas causam ali um sofrimento, uma dor contínua na pele. E esse tipo de prática é respaldado até pelas autoridades da igreja, uma grande figura aí da igreja que escreveu uma encíclica dizendo que isso era algo aceitável. E mais extraordinário é que tem pessoas que acreditam nisso e se apropriam de palavras de Jesus para legitimar esse tipo de autoflagelação, alegando que Jesus disse, olha, tome a sua cruz e siga-me. E até hoje nós podemos identificar pessoas que fazem isso literalmente. Mandam construir uma cruz de madeira pesada, ou eles mesmos fazem, e numa determinada época, com um determinado propósito, carregam aquela cruz pesada, imaginando que estão cumprindo o mandamento de Jesus. Alguns dizem, isso é uma manifestação de fé. Verdade, porque o indivíduo, para ele se submeter a algo tão irracional, tão contrário, somente se ele for dotado de fé cega. Não nos cabe jamais escandalizar ninguém que tenha qualquer tipo de manifestação de fé que choque com a razão, que choque com o bom senso. Eu mesmo não teria coragem de me dirigir àquela pessoa e dizer que todo aquele sacrifício é inútil.
Mas se ele me perguntasse se é útil, eu esclareceria. Eu diria que isso são situações desnecessárias. Naturalmente que nós que vivemos dentro do clima criado pelo catolicismo aqui no Brasil e sob outras influências religiosas, muitas vezes nós incorporamos essas ideias de que determinadas demonstrações de fé fundamentadas em sacrifício, então peregrinações, caminhadas, isso seria uma forma de apresentarmos a Deus a nossa fé, de obtermos dele uma graça, um favor. Mas pensemos bem, o que é mais importante? O que é mais significativo para o espírito? Ele modificar-se, transformar-se, adquirir virtudes, deixar defeitos ou machucar o corpo? O que é mais meritório? Abrirmos mão de algo material, acreditando que Deus espera isso como um sacrifício, ou a gente abrindo mão das nossas vaidades, do nosso orgulho? O que nos aproxima mais da elevação espiritual? Enfraquecer o corpo ou fortalecer o espírito? A lógica nos diz o que realmente é mais aceitável. Embora todas as manifestações de fé, quando não firam os outros, sejam respeitáveis, elas ainda assim podem representar um atraso para o espírito. Bom, esse espírito aqui, o que se intitulou um anjo da guarda, ele ainda diz assim, olha, é bem diferente a questão quando a gente se impõe um sofrimento para aliviar o do próximo. Se a gente suporta o frio e a fome para agasalhar e alimentar quem necessita, aí o corpo sofre, e aí sim é um sacrifício abençoado por Deus, porque você está fazendo isso por amor, você está desenvolvendo essas qualidades. Mas isso deve ser feito com um sentimento realmente de desprendimento. Eu não posso me exaurir fazendo o bem e depois isso me levar a me tornar uma pessoa irritadiça, brava, intolerante, porque eu estou muito nervoso, já que estou muito cansado. Eu acabo trocando uma coisa boa por uma situação ruim, e isso não é meritório. Ele ainda diz assim, né? Vós que deixais os vossos toucadores perfumados, ou seja, ali as suas instalações todas ali adequadas, o seu quarto, as mulheres, os seus utensílios ali de beleza, para levar consolação aos aposentos infectos, que sujai as vossas mãos delicadas curando chagas, que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que é vosso irmão. Vós, enfim, que aplicai a vossa saúde na prática das boas obras, tendes nisso o vosso cilício, verdadeiro cilício de bênçãos, porque as alegrias do mundo não ressecam o vosso coração. O cilício aqui é aquele instrumento de autossuplício que eu mencionei anteriormente. Então ele coloca dessa forma, né? O que realmente é o sacrifício benéfico é quando você faz pelo bem do outro. Quando você faz pensando no bem-estar que a outra pessoa vai ter. Esse realmente é o maior e o melhor sacrifício, o mais agradável a Deus. O resto é tudo ilusão e vaidade humana, engano, distanciamento do Evangelho. Por mais respeitáveis que sejam, não corresponde àquilo que realmente é importante para nós como espíritos. E ainda diz, olha, vós não adormecestes no seio das voluptuosidades enlanguecedoras, ou seja, não se adormeceu no prazer dos sentidos que fazem perder as forças, porque muitas vezes a pessoa faz isso, ela usufrui tanto dos benefícios que ela tem na vida, das suas vantagens, que ela acaba perdendo a sua energia, a sua força, a sua capacidade realizadora. Ele fala aqui das voluptuosidades enlanguecedoras da fortuna, mas podemos pensar de qualquer situação favorável que nós temos. Se ela nos anestesia, se ela nos paralisa, se ela tira de nós essa disposição da prática do bem, significa que ela está trabalhando contra a gente. Ela está tirando de nós as nossas forças de crescimento espiritual. Então ele fala isso, então, que se nós nos tornarmos essas pessoas, nós nos transformaremos em anjos consoladores dos necessitados. Mas vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções
e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, pois que fugis da luta e desertais do combate? Então aquele ideal que a gente pode ter às vezes, né, cansado das nossas lutas, de que seria bom a gente ter um retiro para viver lá isolado, sem contato com ninguém, aquela casinha branca no pé da serra, tão singela, sem conviver com ninguém, isso é fugir da luta, isso é desistir de estarmos na ativa, que é justamente no contato uns com os outros que nós crescemos. Se quiserdes um cilício, ou seja, um sacrifício, aplicai-o à vossa alma e não ao vosso corpo. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebei as humilhações sem vos queixardes, machucai vosso amor próprio, insensibilizai-vos para a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor física. Ou seja, se a gente quer realmente crescer, façamos isso. Modifiquemos em nós as nossas qualidades morais, os nossos sentimentos, alijemos de nós ou retiremos de nós aquilo que não é relacionado à perfeição, os sentimentos negativos, isso que ele coloca, né? Tirem, que a gente se torne insensível a esse sentimento quando nós somos injuriados ou caluniados, ou seja, que a gente não se sinta ferido quando as pessoas fazem algo contra a gente. Isso sim é o maior e mais meritório sacrifício que nós podemos fazer. E aí ele conclui a mensagem dizendo: eis aí o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Isso realmente é o que demonstra o valor da nossa fé, se ela produz mudanças verdadeiramente em nós. Eu convido então para, neste instante, nós elevarmos o nosso pensamento a Deus, a inteligência suprema, o Pai amoroso, que a todos aguarda pacientemente há milhares de anos, para que realizemos em nós o melhor em nosso favor. Permita, Senhor, que tenhamos a força para resistirmos às dificuldades, aos arrastamentos, às limitações da vida terrena, e que saibamos, de modo sábio, ouvindo as inspirações dos Espíritos amigos, prosseguirmos em nossa senda de progresso, de evolução, procurando as mudanças em nosso ser. E nós pedimos, Senhor, que mais e mais pessoas possam alcançar essa luz, esse conhecimento, que é o que realmente importa, Pai, para todos nós é a nossa mudança interior. E que nós tenhamos sempre a força para percebermos os nossos erros e nos libertarmos do mal que ainda criamos em razão do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Que o Senhor possa ser compreendido e entendido por todos, Pai. Que os bons espíritos possam levar a mensagem consoladora a todos os que necessitam. Em especial, a nossa prece pelos nossos irmãos que estão atravessando os momentos de tantas dificuldades e tantos conflitos abertos, de guerra, de violência urbana, de cataclismas em tantas regiões do mundo, Senhor. Nós pedimos para que todos eles possam encontrar o caminho da paz, da renovação de suas vidas, que eles e nós todos possamos, Senhor, entender a necessidade do perdão, da reconciliação para a superação de nossas faltas. Inspira a todos aqueles que governam, a todos os que detêm alguma forma de poder, que possam ser sensíveis aos que sofrem e que possam tomar decisões sábias, fundamentadas no princípio da paz, do amor, da caridade. Permita, Senhor, que todos aqueles que estão profundamente machucados e feridos
por tantos conflitos, possam encontrar paz e sossego para os seus espíritos, possam ser consolados e assistidos. Que tenhamos, Senhor, todos mais compaixão e mais compreensão em relação a todos os envolvidos nos dramas que nos chegam. Que não emitamos de nossa parte nenhum tipo de condenação, nenhuma vibração contrária ao amor, e que possamos contribuir para o progresso da humanidade através de nossa própria renovação. Que assim seja, graças te damos. Meus amigos, estas foram as nossas reflexões para este momento. Continue acompanhando aqui a nossa programação do canal Espiritualidade, o nosso programa Ponto de Vista. Comente, curta, compartilhe, isso ajuda na visibilidade do canal para chegar a mais pessoas. Continue acompanhando também a minha programação no site antenormorais.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.